minutos para explanar a sua fala. Mas eu vou assumir minha loucura aqui também, que eu falo 10, né? Como doido, eu falo 10, conforme os idóneos. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes aqui, nossos convidados da mesa, eu não pude estar presente, estava presidindo uma outra audiência pública sobre o tema também importante, pelo menos na minha avaliação, né? E não pude estar presente. Mas eu tenho certeza que a contribuição dos senhores e senhoras foi importante e me permito que cumprimentar toda a mesa na pessoa da nossa mineira, que nos inquieta com suas observações, ainda que a gente possa não concordar sempre com ela, mas ela tem um papel importante nesse processo, porque ela nos inquieta. Inquieta com os números, inquieta com os dados, e se a gente não concordar com ela, vai ter que estudar, porque ela tem dados para deixar a gente estudando mais uns 3 anos para frente. Eu queria, nesse momento, que eu fosse capaz de falar aquilo que o Cabo Sérgio não pode falar mais. O Cabo Sérgio foi assassinado ontem, lá em Birité, Minas Gerais. E eu quero aqui prestar homenagem a ele, policial militar que foi assassinado. Senhor presidente, prezado relator, eu quero continuar aqui com as minhas inquietações sobre esse PL, esse esforço nosso de manter o reconhecimento do direito constitucional que as Forças Armadas têm, da integralidade, da paridade, em relação aos proventos, em relação à pensão. Isso, na minha compreensão, são direitos constitucionais, que precisa de ser regulamentado uma lei. Os fundamentos são constitucionais. E, na minha leitura, os mesmos fundamentos que garantem para as Forças Armadas, garantem para as polícias militares, para os corpos de bombeiros, para os militares estaduais. É a não aplicação do artigo 40, é a lei específica, o conjunto que, na minha leitura, já estabelece as normas gerais da Previdência dos Militares, que é o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142. E que, corretamente, as Forças Armadas passaram a denominar de proteção social. Ou seja, é um regime próprio que, de caráter eminentemente retributivo para os proventos e contributivo para a pensão, mas que é próprio e que pode muito bem ser enquadrado, encaixado nessa denominação de proteção social. É o Estado brasileiro reconhecendo a importância das Forças Armadas. O que está nos preocupando nesse momento? A primeira preocupação nos parece superada, até pela audiência de hoje, pela manifestação do ministro Jorge, com relação à pertinência de, em lei federal, estarmos garantindo aos militares estaduais também o direito à integridade e paridade de proventos e pensão. Na minha leitura, o artigo 42 não deixa dúvida com relação às alíquotas, à idade e o tempo. Essa é a minha compreensão. Mas que o fundamento do direito à integridade e paridade é perfeitamente... E por que falo isso? Porque existe uma lei federal, a 9717, que não mexe com a proteção social dos militares, mas que manda aplicar para nós. Então, se essa lei, que inclusive teve a sua constitucionalidade arguída e não foi reconhecida em constitucionalidade, é uma lei federal que manda aplicar regras de previdência para os militares estaduais e que não aplica para os federais. Então, é essa correção que nós precisamos fazer nesse projeto. Agora, tem me incomodado muito, e eu quero aqui falar muito para o nosso relator, tem me incomodado muito, porque desde que foi colocado e que o governo sinalizou, que as Forças Armadas sinalizaram, que admitem que nesse processo, nessa construção, esses fundamentos da integridade e paridade sejam admitidos em lei federal, em normas gerais. Também passamos a escutar o seguinte, mas então se vocês querem o bônus, vai o ônus, então vocês têm que levar o tempo de serviço também, tem que levar as regras, a legislação. Eu quero aqui dizer com muita convicção que é inadmissível compreender que tempo de serviço nas Forças Armadas é a mesma coisa que tempo de serviço nas polícias militares. Como é que você entra nas Forças Armadas? Você faz todo mundo aos 18 anos, você entra, é selecionado o número, né?
e eles vão ter o trabalho temporário. E aí vem o concurso para sargento, o concurso para MAM, ou para as outras forças. Qual que é a idade limite para entrar? Me orientei agora há pouco com o Coronel Armando, para não falar besteira. 22 anos. 18 a 22 anos. Qual que é o tempo de entrada nas polícias militares, via de regra? Em Minas Gerais, com certeza absoluta. 30 anos. De 18 a 30 anos. As polícias militares tiveram que profissionalizar porque lida diariamente com a vida das pessoas, tem que decidir a cada minuto sobre a vida das pessoas e tem que ter uma compreensão de legislação, de uma série de legislação, inclusive, sobre todos os aspectos, ele tem que decidir todo dia. Não é só o coronel que tem que decidir lá num processo. É o soldado que tem que decidir para ele atuar todo dia. Então, é episódio de profissionalizar. O que nós buscamos, e vários estados já adotaram nessa profissionalização? O terceiro grau. O terceiro grau se impõe aos policiais militares e bombeiros como condicionante de profissionalização. Ninguém quer um soldado que vai decidir na rua pela vida, pela liberdade do cidadão, que não tem a capacidade de compreender essas circunstâncias. Então, a profissionalização exigiu o terceiro grau. Em Minas Gerais, é o terceiro grau, para ser soldado. É o bacharel em direito para ser oficial. Só isso elevou a idade média de entrada dos policiais militares de Minas Gerais para a faixa de 24, 25 anos. Se eu imponho os 35 anos de serviço para ele aposentar, nós estamos levando ele para 60 anos. E aí a sociedade não quer, como regra, pode ter um ou outro, que tem um porte físico melhor, que tratou melhor da saúde, mas como regra, você não tem ninguém de 60 anos em condições de estar fazendo o policiamento, a prevenção na rua. 1 minuto para a sua conclusão. Consegui. Até porque eu tenho que ir lá para a TV para falar sobre Previdência no Expressão Nacional. O Coronel Armando vai também, já foi na minha frente. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. E aí tem outros aspectos. Aqui, o PE 1645, ao alterar o tempo de serviço para a saída espontânea dos militares federais, está alterando a carreira deles também. Pontualmente, mas está. Agora, como é que você vai impor a todos os estados, automaticamente 35 anos, os estados que já admitiram, que as unidades da federação já admitiram, como a federação admitiu para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, os 25 anos para as mulheres, que eleva automaticamente 35 para as mulheres. Como que você vai organizar a carreira em cada estado que tem uma regra diferente, com cultura diferente, com conquista diferente? Você vai simular agora 35 anos e a sua carreira você discute depois. Então, que nós tenhamos coragem de reconhecer que pelo risco de vida, que pelo papel na garantia da democracia, na garantia da liberdade, os militares estaduais também têm o direito de integralidade e que a federação vai discutir o tempo de serviço, vai discutir a idade. Espírito Santo já colocou 35 anos há mais de 10 anos e baseado na mesma Constituição. A mesma Constituição que está dando sustentação agora para que as Forças Armadas sejam... Me dê uma condescendência, presidente, por favor. A mesma legislação... 1 minuto e vamos encerrar. Nós precisamos encerrar. A mesma Constituição que, nesse momento, garante que os militares federais podem sair com 30 anos e que, se quiser, pode alterar para 35, também permite nos estados. Então, um apelo que nós fazemos, e aqui eu falo muito para o relator, e ele sabe que nós estamos empenhados nessa discussão, que se respeite isso, que não se imponha isso como condicionante, como se fosse, agora vocês quiseram isso, agora toma o resto. Nós aceitamos em Minas Gerais, eu sou dirigente de associação de classe, como parlamentar eu atuo representando a classe, discutindo salário, discutindo carreira, discutindo tudo. Eu estou aberto a fazer essa discussão lá em Minas Gerais, mas temos que fazer dentro da realidade de Minas Gerais. Pode ir para 35, para 60, mas dentro da realidade de Minas Gerais. Portanto, esse é o apelo que eu faço ao relator e ao apelo ao governo, que não coloque isso como condicionante. Reconhecer o direito em lei, porque na Constituição não tem dúvida, porque se não tivesse na Constituição não ia para a lei. Se nós estamos discutindo o reconhecimento em lei, é porque já admitimos que na Constituição está garantido o direito à integridade e paridade. Se não estaríamos discutindo, estaríamos dando bomba no projeto de lei aqui pela inconstitucionalidade. Se nós estamos reconhecendo, é porque está previsto na Constituição. E se está previsto na Constituição, está também que o Estado cabe à discussão da idade por consequência do tempo de serviço. Essa é a nossa compreensão, esse é o nosso apelo, porque nós não queremos atrapalhar a votação do projeto aqui, mas também não queremos sermos, usando a expressão do Coronel Armando, né, que ele se permitiu, não queremos ser entubados dessa forma aqui também. Muito obrigado. Obrigado.